aqueles que leem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, conhece o grande homem, o grande crente chamado Timóteo. Por que Paulo enviou Timóteo à igreja de Éfeso? Timóteo havia sido deixado em Éfeso para impedir alguns de ensinar doutrinas diferentes do Evangelho da glória do Deus bendito. É isso que temos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. E contrárias à sã doutrina, ou saudável doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Paulo fala de fábulas e genealogia sem fim, no capítulo 1, versículo 4, e acrescenta nem dê ouvidos a essas fábulas. É preciso haver pureza no que ouvimos, bem como no que dizemos. A palavra aí neste versículo, fábula, significa um mito, algo ensinado ou aceito como verdadeiro e factual. Paulo caracteriza tal ensino como fábulas profanas e de velhas, no capítulo 4, versículo 7 de 1 Coríntios. Essas fábulas são carimbadas como sendo judaica em Tito, capítulo 1, versículo 14. No entanto, o pano de fundo das epístolas pastorais sugere que as fábulas incluem as especulações e teorias da filosofia grega. Essas fábulas estavam aparentemente ligadas à sua amplificação fictícia das genealogias do Antigo Testamento. O apóstolo os chama de infinitos, porque essas invenções não levaram a conclusões certas. De fato, os falsos mestres estavam levantando questões que, diz assim, eles ministram questões, no capítulo 1, versículo 4 de 1 Timóteo, e não as estavam respondendo. Os falsos cultos de hoje são marcados por essas mesmas coisas. Muitas histórias fantasiosas surgiram em conexão com os fundadores das falsas religiões, e é bem conhecido que as genealogias ocupam um lugar importante no mormonismo, por exemplo. Paulo fala daqueles que se desviaram para vãs tagarelices, conversas ociosas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Muitos hoje preferem ouvir aqueles que ensinam novidades em vez da pura palavra de Deus, que conduz o crente, o pecador, à salvação e à santidade de vida. Em muitos dos chamados hinos modernos ou canções espirituais, há pouco ou nada de conteúdo doutrinário. Eles podem ser descritos como anímicos, em vez de espirituais, ou seja, tocam a alma das pessoas, as emoções, os sentimentos. E podemos notar, esses lugares estão cheios e podem passar horas, como dizem, louvando ao Senhor. O apóstolo também faz menção daqueles que desejam ser mestres da lei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, esses homens judaizantes procuravam misturar o judaísmo com o cristianismo. Eles sustentavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles insistiam que um homem deveria ser circuncidado ou, de outras maneiras, deveriam guardar a lei de Moisés. Tal ensino falso levou à corrupção da cristandade. Em sua forma moderna, em nossos dias, afirmam que para ser salvo, embora uma pessoa creia em Cristo, ela também deve ter sido batizada, muitas vezes por aspersão, confirmada, e se tornar principalmente membro da igreja, pois este membro da igreja traz muito dinheiro para a igreja através dos dízimos, que é judaísmo. Dízimos e ofertas. As pessoas também devem aderir à lei, dando o dízimo em sua renda, da sua renda, e realizar outras boas obras para garantir a salvação. Timóteo ficou em Éfeso para combater a tudo isso, e nós também estamos aqui para fazer isto de uma maneira simples, mas objetiva. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que existem multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico, mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata.
Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.